Vamos entrar no tema Bavi. Ontem aconteceu a partida final do Campeonato Baiano 2025 e o Bahia, mais uma vez, conquistou o título de campeão baiano. Merecido. A 51ª estrela do tricolor de aço. Você é bom com esse negócio desses números, negócio de 50ª, É 70ª. mas a gente tem que ensaiar bastante para sair. Eu já tenho uma dificuldade, não sei. Eu vou até procurar um fono? Porque essas palavras são difíceis. É e aí eu preciso treinar para conseguir repeti-las aqui. É isso aí. Mas assim, falando sobre esse clássico, eu acredito que a expectativa de todo torcedor, tanto de Bahia quanto Vitória, foi uma. E a partir do jogo de ontem, a visão acho que mudou tanto para um lado quanto para o outro. O Vitória dominou a partida, né, maior parte do tempo. E o Bahia apresentou um futebol que há muito tempo eu não via. O time atrás, querendo se defender, jogando com o resultado debaixo do braço. Com certeza. O Nildo, primeiro, obviamente a gente não pode negligenciar isso, tem que parabenizar a equipe do Bahia, fez por merecer, porque uma decisão em 180 minutos ela é feita dessa forma, né? O Bahia conseguiu um resultado muito bom no primeiro jogo, sobre o seu domínio, com a sua vantagem de ter a sua torcida a favor, no campo que ela manda, né, que é a Fonte Nova, e o Bahia fez os 2-0. E completamente foi condicionado o segundo jogo por conta disso. Mas a gente não vai aqui negligenciar e nem desmerecer o fato, primeiro, que a gente tem que dizer. Bahia campeão de maneira merecida, o Bahia gerenciou o campeonato de uma maneira muito inteligente, né? Teve essa questão de jogar primeiro com uma equipe sub-20, com jogadores reservas, fez a pré-temporada fora do Brasil como tem buscado fazer, depois veio na fase classificatória ali mostrando a superioridade que o seu time tecnicamente tem diante dos adversários, né? E chegou na semifinal, tomou aquele susto no primeiro jogo e depois foi muito contundente diante da Jacuipense jogando aqui em Feira de Santana e conseguiu a classificação. E aí, jogando em casa a primeira partida, na minha visão, carimbou ali o passaporte para realmente ser campeão, porque com 2-0 condicionou muito o que ia acontecer na segunda partida. O Vitória precisaria mudar muitas das suas características, se lançar para o ataque, e é um time que tem muita dificuldade com essa questão da criação, né? É um time que, para propor o jogo e para criar chances de gol, tem muita dificuldade por conta dos atletas que tem, né, no seu elenco. Não é um time que tem muitos expoentes assim na parte técnica, na parte criativa. Tem o Mateuzinho, mas está com muitos problemas físicos, né? O Wellington Rato ainda não emplacou nesse sentido, né? Talvez esteja jogando um pouco fora de posição, algumas funções que ele precisa exercer no campo e não são as melhores características dele, enfim. Mas o Bahia conseguiu se sagrar campeão. Agora, analisando esse jogo especificamente, né, o segundo jogo, eu concordo com você. Acho que o Bahia se retraiu demais, né? Jogou com o regulamento debaixo do braço e fez algo que eu não acreditava que o Rogério, como comandante, iria fazer. Inclusive a gente comentou isso na semana passada, quando a gente fez uma breve análise do primeiro jogo. Eu até falei, o risco é o Rogério achar que mesmo com 2-0, ele precisa ser campeão encantando, ganhando, vencendo, botando o Vitória na roda. Lá no Barradão isso vai ser difícil. Então, se o Rogério Ceni for pragmático, como ele acabou sendo, ele pode levar o jogo na sua melhor característica, né? Que é tendo a bola, mas o fato é que o Vitória criou, mas daquela forma, meio no bumba, meu boi, né? Pra você ter ideia, o jogador que foi melhor em campo do Vitória foi o Janderson, que não é lá esse expoente da parte técnica, aquele cara que vai driblar, mas fez uma partida muito boa, na raça, na vontade, mas infelizmente o gol demorou muito pra sair, foi sair já lá no final, no desespero, e aí depois o Bahia acabou conseguindo o gol do empate, o placar acabou 1-1, e o Bahia campeão, já que o primeiro jogo foi 2-0, mas tem que também enaltecer a fibra e a luta que o Vitória fez no jogo de ontem, não se deixou esmorecer, né? Não deu por vencido, mesmo com a diferença de 2-0 contra, e jogou dentro de sua casa, com sua torcida apoiando o que precisava. Infelizmente não conseguiu os gols que precisaria para pelo menos levar o jogo para os pênaltis. Conseguiu 1-0 ali, depois acabou tomando gol. Mas tem que parabenizar também. Só não dá para parabenizar o comportamento, por exemplo, do Carpini, que foi agredir o jogador adversário. Aquela briga no final de jogo. Você via alguns jogadores tentando ali apaziguar a situação, dizendo vamos jogar. Porque aquilo ali não favorecia o Vitória em nada. Então, nesse sentido, né, tem um ponto negativo dessa briga, dessa confusão que teve com o Carpini, inclusive depois da partida também. Mas
parabenizar o Bahia por ter sido campeão e o Vitória pelo jogo de ontem que acabou mostrando que dá pra lutar, dá pra brigar. Agora é fato, é óbvio que precisa se reforçar, precisa de algumas posições ali urgentemente para o Campeonato Brasileiro e até para a Copa do Nordeste. Precisa de jogadores, já não tem mais Copa do Brasil, precisa de um jogador para ajudar o Mateuzinho ali na criação, precisa recuperar fisicamente o Mateuzinho, né? Um lateral esquerdo novo, urgente, né? Eu não sei qual é a preferência do Carpini em relação do Jamerson com o Hugo. O Hugo é um jogador que esteve no Botafogo, jogou muito bem por lá e veio pro Vitória agora, mas ele tá usando o Jamerson e o Jamerson a torcida já não aguenta. Já tem poucos jogos, mas a torcida já tá chiando, já tá reclamando. É um jogador que tá muito inseguro, toma decisões erradas. Pra cruzar é uma dificuldade. Então, assim, tem que se reforçar. E aí eu acho que a lateral esquerda, com certeza, seria uma peça primordial, já pensando no Campeonato Brasileiro. Tem que ir pro mercado. Jefferson Matos, sobre esse Vitória, né? Jogou bem diferente do que jogou aí na primeira partida. Como o Skeeter falou, criou uma nova expectativa, eu acredito, para o torcedor a partir de agora. O Vitória carregou aí durante um bom tempo na temporada a invencibilidade, né? Desde o ano passado, o Vitória mais de 20 partidas de invencibilidade. Infelizmente caiu essa invencibilidade e com a derrota do Bahia isso acentuou ainda mais. Alguns torcedores estavam meio que preocupados. Inclusive, a gente acompanha nas redes sociais aí, o Vitória vai ter a mesma dificuldade que teve ano passado, vai cair e tal. Mas o jogo de ontem, o Vitória se comportou totalmente diferente do que a gente viu nesses últimos jogos, inclusive os jogos das derrotas, né? Das primeiras derrotas em 2025. O torcedor pode se empolgar, apesar de estar com a cabeça inchada aí com relação à perda do título. Eu posso ser bem sincero. Cadê a câmera? Tá me filmando? Não, tá passando o jogo. Se eu fosse torcedor do Vitória, eu me preocupava. Fez um joguinho ontem, tentou pressionar, o Bahia recuou. Dentro de cara, queria. Mas eu achei o time do Vitória muito limitado. Muito fraco para disputar um campeonato brasileiro. Tava invicto aqui, beleza. Campeonato baiano, o nível a gente sabe que é baixo. Mas na hora da onça beber água, o Vitória mostrou muita deficiência. E eu destaco, Nildo, que o Vitória, ele perdeu três peças importantes do ano passado e não conseguiu repor. Paulo deu até um spoiler falando da lateral esquerda com a saída do Lucas Estevam, que tá fazendo falta ali muito grande. Mas o Vitória não conseguiu ninguém para o lugar de Wagner Leonardo, a altura de Wagner Leonardo. E que Wagner Leonardo tá jogando muito no Grêmio. Inclusive, a torcida do Grêmio fala que a única coisa que prestou no Campeonato Gaúcho foi Wagner Leonardo. E não conseguiu ninguém pro lugar de Alejandro. Então essas três peças o Vitória não tem quem substituir. Então, ou arruma três jogadores para substituir essas três peças que saíram à altura, ou vai passar dificuldade como o torcedor tá reclamando. Isso é verdade. Porque o time, você pode ver, é limitado. Ele pressionou, mas chegava na frente do ataque, a bola não tinha essa pressão. O Bahia acabava saindo de boa. Né? Então, assim, um campeonato longo, 38 rodadas. Né? Com Copa do Brasil no meio, Copa do Nordeste. Não, Copa do Brasil, mas não, já perdeu. Não tá mais não. Copa do Nordeste, o Vitória vai passar aperto, pelo menos nesse início aí. Né? Porque todo mundo agora vai ver com gol de gás aí pra ganhar. Então o Vitória, hoje se ajusta aí, o técnico vai poder fazer milagre. Perdeu três peças importantes, destaque do ano passado. Só manteve o Mateuzinho. Só que aí, como o Paulo falou, tá com problemas físicos, né? E aí voltou a jogar ontem depois. Voltou a jogar ontem. E aí tirando aí, qual foi o grande reforço que chegou pra resolver? O Wellington Rato não emplacou ainda, Não né? emplacou. Não emplacou. Né? Aquele Fábio, o atacante... ele tem mais vontade do que juízo, né? Mais vontade do que juízo. O Carlinhos a gente já sabe que tem suas limitações, né? Então, assim, preocupa e preocupa muito. Ontem mesmo, as escolhas do Carpini, não vou dizer aqui que foram escolhas erradas, eu acho que é o que ele tem à mão. Mas, por exemplo, quando você bota, tipo, 3 volantes ali, você tá delegando para esses jogadores, que são jogadores mais de marcação, de contenção, a questão da criação. Teve uma jogada para mim ontem que foi emblemática nesse sentido, e foi no primeiro tempo. O Vitória pressionou, conseguiu roubar a bola, trabalhou, e aí a bola chegou no pé do Baralhas, né? Tava ali na frente do gol. Era só ele tentar acionar alguém. Ele tentou chutar com a perna ruim, que é a esquerda, ele é um jogador destro. A bola saiu devagar, bateu no atleta do Bahia e voltou pro pé dele. Então ele teve outra chance. Nessa outra chance ele tinha que ter passado a bola. O cara tava sozinho, o Ronald. Ele tentou de novo chutar com o pé fraco, que foi a esquerda. Praticamente recuou a bola pro Marcos Felipe. O Ronald quase tem um AVC do lado dele, reclamando.
Uma bola simples, que se é um jogador de mais qualidade como o Mateuzinho e a bola cai no pé dele ali, eu acho que com certeza ou ele ia tentar um drible, ou ele ia chutar a bola com uma qualidade maior, né? Ou ele ia acionar o atleta que estava invadindo a área. Não, o cara tentou chutar com a perna ruim, chutou devagar, a bola voltou, ele tentou novamente. Então assim, dá pra você perceber que isso é por conta da característica do jogador. É um volante, é um cara mais ligado na marcação, é um cara que não tem tanta essa questão da criação. E aí quando a bola cai no pé dele, na frente da área, vai faltar. Vai demonstrar ali a limitação, porque se ele fosse um pouco melhor, ele não era volante naquela posição, com aquelas características. Era um jogador mais aproximado da frente. Então assim, é um jogador muito bom, voluntarioso, briga, rouba a bola e tudo mais. Só que na hora que precisa de um pouquinho a mais, sendo que ele está jogando como volante, mas não está sozinho como volante, tinha outros dois, hora ou outra, eles que vão ter que criar jogadas. Então se você não tiver um atleta naquela posição que tem um pouquinho mais de qualidade na criação, vai padecer. E no Campeonato Brasileiro, as chances poucas que aparecem tem que ser bem aproveitadas. Senão... Sem dúvida. Agora, Skeeter, sobre a postura do Bahia ontem, eu custei a acreditar que o Rogério Ceni iria entrar com aquele... Não com o time, que o time foi o time que veio jogando nos últimos jogos aí, inclusive se destacou, se classificando para a fase de grupos da Libertadores da América. Mas a postura do time ontem... a gente associa a ideia do Rogério ou foram jogadores que de repente entenderam que não vamos jogar da forma que a gente joga, porque senão a gente vai ser sucumbido aqui pela vontade excessiva do Vitória. Como você avalia? O time era aquele mesmo para jogar aquela postura, a postura defensiva? Porque o Bahia costuma tocar a bola, sempre agredir seus adversários, e isso a gente ouve sempre falar do Rogério Ceni. Eu acho que essa questão do tocar a bola e do ter a posse de bola, ela foi muito atrapalhada pela volúpia que o Vitória entrou na marcação, e toma a bola, e levou o jogo para a seara que talvez o Vitória tivesse mais possibilidade, que seria na briga, na competição, não roubar a bola e tudo mais. Então isso dificultou a questão do Bahia. Eu acho difícil o Rogério ter entrado... levado a equipe na pré-eleição falando, vamos ficar atrás, vamos esperar eles virem. Eu acho difícil, pelas características do Rogério. Porém, quando o jogo começou e naquela atmosfera, naquela situação, com 2-0 a favor, eu acho bem natural, tanto os atletas como o próprio treinador tomaram uma postura de não, vamos esperar, porque se o time se abrir, a gente vai conseguir o contra-ataque. Inclusive, logo no começo, o Bahia roubou uma bola e colocou o Vitória em perigo. Teve até uma jogada ali que marcou o impedimento. Se não é impedimento, o Ademir tinha perdido um gol espetacular. Praticamente sozinho. Inclusive, pra mim, foi gol perdido antes, porque o Willian José tinha que ter chutado no gol. E, na verdade, ele chutou na direção do próprio Ademir. Se ele tivesse chutado na direção do gol, que tava meio aberto ali, talvez tivesse feito o gol. Então, foi justamente um contragolpe, né? Roubou a bola rápido, enfiada de bola ali do Everton Ribeiro, e o Bahia chegou na cara do gol. Então, eu acho que a estratégia acabou levando o Bahia mais pra defesa, obviamente, mas com o regulamento debaixo do braço. Quando você faz 2-0 no primeiro jogo, jogando em sua casa, com sua torcida 100% a favor, e vai jogar na segunda partida fora de casa, com só torcida do adversário, em um terreno que você já sabe que há muito tempo tem tido dificuldades, né? O Bahia tem tido dificuldades no Barradão. É normal. Tem acontecido bastante nos encontros. Então, eu acho que a postura acabou sendo certa, principalmente porque no final das contas deu certo. Talvez se não tivesse saído aquele segundo gol do Vitória e ido pros pênaltis, a gente tivesse analisado de uma forma diferente, porque precisaria ter um pouco mais de coragem, né? Pra poder deixar o Vitória longe da grande área do Bahia. Mas, no fim das contas, acabou dando certo. Eu acho que tem que parabenizar isso, porque eu esperava que o Rogério Ceni poderia ontem falar, não, tá 2-0, mas pra mim é 0-0. Quando não é. Não adianta ser hipócrita dizer, não, ganhei 2-0 no primeiro jogo, agora pra mim é 0-0. Esqueça, não é. Começou o jogo 2-0. Pensa no que não exatamente. Não tem como não pensar, não montar uma estratégia pra segurar. Não vai se expor. Aí se expõe, aí já toma um gol no início do jogo, aí complica tudo. Complica tudo, exatamente. Então usou de forma inteligente o Rogério Ceni a partida, conhecia o adversário, então não tinha o que fazer, não. Jefferson Matos, óbvio que o título é o objetivo principal, né, do Bahia, o título alcançado. Mas sua avaliação com relação... o Bahia começou o campeonato com o time sub-20 e não foi muito bem, né? Aí o time principal assumiu. Faço uma análise sobre esse time principal do Bahia até chegar a esse título de campeão baiano. E a partir disso, o que é que pode ser melhorado e quais perspectivas nas próximas competições, que vai exigir um pouco mais do Bahia, né? O Bahia, ele... Pouco mais não, eu tô sendo muito mais, modesto, né? Esse ano ele tem uma equipe mais qualificada do que a do ano passado, né?
O Rogério ele tem algumas boas opções no banco de reserva, que ele pode mexer ali na equipe. Assim, só que ainda falta ainda algo mais para o torcedor poder sonhar, enxergar mais adiante numa Libertadores, chegar bem no Brasileiro. Ainda falta algumas peças ali, que eu acho que o Bahia ainda precisa de um homem melhor de beirada para auxiliar um ataque. Falta também um centroavante nato, assim, mais tranquilo, que impõe a respeito no ataque. Eu acho que falta um camisa 9 ainda pro Bahia. Mesmo com a chegada do William José, o Mesmo, Lute também, o William sendo um dos destaques o William do José, Lute, né? o William José ainda tá se adaptando ao esquema do Rogério. O Lúcio, eu acho que ele, assim, ele cai muito pela beirada, tem hora que fica ali centralizado, mas ainda não é aquele jogador preparado pra vestir a camisa do Bahia, bater no peito e falar assim, ó, bora, aqui é Bahia. Ele não tem, porque por ser um jogador jovem também, aí não vai cobrar de um jogador. O Lúcio deve ter 21 anos, 22, né? É jogador jovem, 22 anos. 22 anos. Então, assim, não pode jogar esse peso nas costas de um jogador como o Lúcio. Então, assim, eu acho que o Grupo City poderia investir mais nessas posições de ataque, né? Porque vai precisar para impor o que o Rogério precisa para vencer os adversários, tanto na Libertadores, como na Copa do Brasil, como no Brasileiro. Agora, eu penso também que estrategicamente aí talvez o Grupo City, né, esteja num stand-by, porque é uma temporada muito atípica, né? Muito longa, como sempre é, mas espaçada, né? Existe agora aí um período de cerca de 20 dias onde os times vão jogar muitas partidas, de 20 a 40 dias, né? Até o meio do ano, quando vai ter a parada para o Mundial. Então, talvez, e até a Libertadores vai parar também, vai se estender bastante. Inclusive, o Bahia tem um acúmulo de partidas, jogos Sim. em falta aí com relação à Copa do Nordeste. Campeonato Brasileiro já começa no próximo domingo. Sim. Né? Não, eu digo para o Bahia. O Bahia estrearia sábado, né? Mas a CBF alterou a data do jogo, levando em consideração o tempo de recuperação. Isso. Né? Tanto para Bahia quanto para Corinthians. Corinthians joga a final joga quinta-feira, Corinthians e Palmeiras. Então o jogo do Palmeiras também mudou. Para recuperação do atleta. Então, porque Palmeiras e Botafogo seria o jogo de estreia do campeonato mesmo no sábado. Porém, porque vai haver a final do Paulista quinta, aí o jogo do Palmeiras foi para domingo e do Corinthians também. Domingo, isso. Então o jogo vai ser 20 horas da noite do domingo. Então assim, aí na semana seguinte, dia 2, estreia na fase de grupo da Libertadores contra o Internacional. Então assim, a maratona de jogos para o Bahia... Esse jogo do Internacional é na Fonte Nova? Fonte Nova. Bom enfrentar um time do Brasil, né? Porque você já diminui a questão de viagem, e aí, né? Aproveitar e falar também sobre essa fase de grupos, né? O Bahia, coincidentemente, foi eliminado lá em 1989. No jogo da chuva. No jogo da chuva contra o Internacional. E volta a disputar uma fase de grupos aí da Libertadores, justamente contra o Internacional. Exatamente. Vai ser um bom jogo. O time do Internacional é um time bom. Já acabou o campeonato por lá, né? Foi campeão em cima do Grêmio. E vamos acompanhar aí. Eu concordo com o Jefferson que essa questão das peças que ainda possam faltar, né? Porque é sempre bom ter mais jogadores e jogadores bons, mas eu acredito que deve ter um planejamento com relação a essa questão da janela do meio do ano. Muitos times vão fazer isso. O Palmeiras vai fazer isso. O próprio Botafogo. O Botafogo fez isso ano passado. O Botafogo fez uma primeira fase de Libertadores horrível. Todo mundo pensou que nem ia se classificar. Inclusive se classificou em segundo no grupo dele. E aí, depois que se classificou, aí trouxe Luiz Henrique, aí trouxe Almada, aí trouxe não sei quem, Igor Jesus e tudo mais. E aí fez aquela Copa Libertadores que fez. Então, eu acho que o Bahia vai começar com esse time que tá agora, até por conta da questão da janela, mas se o Bahia tiver dificuldades, ou o Bahia entender a necessidade de trazer mais atletas, nessa janela do meio do ano, eu acho que não vai se fazer de rogar e vai trazer jogadores de peso, com certeza. E tem que manter, o City, ele sabe que tem que manter o nível. O torcedor agora do Bahia não aceita. A tendência é subir. A tendência, e ele sabe, ele veio pro Brasil para isso. Cada ano que passa, ele vai querer investir mais, se preparar mais, para chegar onde ele sonha, que é um título brasileiro, chegar numa Libertadores, ser campeão. Porque o City não vai passear, não veio jogar dinheiro para cima no Brasil. Veio para ganhar título, ganhar dinheiro, que é o objetivo deles, né? Inclusive, o Everton Ribeiro está em seu último ano de contrato, né? O contrato dele vence no final de 2025.
A gente não sabe se ele vai renovar, se pretende continuar aí. Eu sei que o Grupo City tem um projeto para ele e Bahia. Então vamos aguardar para ver, né, como é que vai proceder aí a partir do final da temporada 2025. Se o Everton Ribeiro continua, renova contrato ou não. E quem sabe um substituto dele aí, o Anderson Talisca, né? Em entrevista realizada aí ao Correio da Bahia, ele disse que está mais perto do que longe do seu Muito retorno ao Brasil e que a torcida do Bahia ficasse tranquila que tá para acontecer. Show de E por que bola. você sorri? Por que você sorri? Hein? Vai chorar, é? Me precisa- Se falasse que vimos o fala Vitória, eu ia fala- sorrir, imagine. Fala- não, se fosse do Vitória, eu não falava, não. Ele falava triste. Não, ele falava triste, mas eu falava Não, alegre. assim- Aí o problema é esse, você não vai ouvir falar sobre isso, a possibilidade, quer dizer, eu imagino, né? Ah, A Vanessa. possibilidade de Talisca ir para o Vitória. Não De sei repente, não, eu não sei de nada. O Sheik chegar lá também, né? Vai saber. Assumiu Vitória, mas Fábio Mota tá resistindo. Ele aí, tá, não ele quer tá saber. os olhos chegam brilham, velho. Eu Mas nunca vi um negócio desse aí. Seria Rapaz. uma substituição, né? À altura. Você Até, falou eu sobre acho que até aumento de melhor. nível? Acho até melhor justamente por conta da questão da idade, né? Sem O dúvida. Everton Ribeiro já tá mais no decréscimo ali. Claro que é um grande jogador, mas eu acho que o Talisca tem mais tempo pra entregar. Lembrando que o contrato do Talisca é com o Fenerbahçe. vai até 2026. Então, Ah, tá ali mesmo. logo ali. Tá logo ali. né? Então, parabéns ao Bahia, campeão baiano 2025. Lembrando tô que já tem perdido. partida importante na próxima quarta-feira pela Copa do Nordeste. O que é que eu E a tô gente vai fazendo acompanhar aqui, mais meu Deus? informações sobre o tricolor. Posso ser feliz, gente? Obrigado. Seja feliz sempre. Essa entrevista de Rogério Ceni? Só tem a do Ceni, do Carpini. Entrevista que depois teve. Essa parte da coletiva a gente já falou um bocado, vamos Deixa passar. lá, Rogério Ceni vai justificar É. ali, né? Enfim, no final das contas vai tomar o banho de gelo. É. Que a gente Vamos já deixar a sabe como é que entrevista coletiva, a funciona. gente já conhece a cara de Rogério É. Ceni já. Então, Vamos. parabéns ao Bahia, parabéns também ao Vitória, que fez uma partida brilhante, né? Guardado das devidas proporções, a gente poderia esperar mais do que isso. A gente sabe aqui dos investimentos que o Bahia tem feito A diferença, na sua né? equipe, mas o Vitória vendeu caro aí esse título para o Bahia. E assim, precisa ajustar algumas coisas para entrar forte de fato no Campeonato Brasileiro. É isso aí. Beleza?